Nós observamos na última oportunidade, agora, o teste da fé pelas obras, pelos relacionamentos, agora pelas obras, versículo 14 ao versículo 26. E nós colocamos aqui aquela polêmica inicial que poderia aparecer como já é uma questão teológica na história, de que havia alguma desvalorização de Tiago como um escritor inspirado, ou mesmo o conteúdo da carta dele como inspirado pelo Espírito Santo, fazendo parte da lista dos livros com autoridade bíblica, canônica, para ter validade, e alguns se colocaram naquela situação em que Paulo, aos Romanos, fala da salvação pela fé, em Efésios, no capítulo 2 também, e Tiago vai dizer que tem uma participação das obras. Nós observamos a questão envolvendo Lutero também, que foi o reformador e que estava atingido por um momento do ambiente dele, quando a Igreja Católica, colocando várias práticas que não eram bíblicas, e que a salvação dependia de uma série de fatores que poderiam contribuir, agregar valor à venda de indulgências e tudo mais. Interessante que, quando nós falamos da reforma, as 95 teses de Lutero, que ele colocou na porta do castelo de Wittenberg, ele não queria, a princípio, atingir o Papa, mas ele estava convocando os teólogos da região dele, da Alemanha, para um debate teológico a respeito daquelas teses. Ainda que ele tenha sido ofensivo com respeito ao Papa e às doutrinas da Igreja Católica, mas ele fez isso. E há um conto histórico muito interessante, porque a gente está falando de salvação aqui no capítulo 2 de Tiago. E havia a venda de indulgências de Tetzel, que queria construir a capela de São Pedro. A capela de São Pedro era de madeira, eles queriam fazer de mármore, de pedra, com material mais resistente. E aí, quando temos aquele texto de Pedro, não tem ouro nem prata, alguns clérigos, alguns padres, bispos e cardeais estavam dizendo: vamos trabalhar, porque agora Pedro vai poder dizer que tem ouro e prata. E havia um líder lá também, católico dominicano, que pegou essa palavra que a igreja estava agora fazendo com que Pedro tivesse ouro e prata, mas ele disse assim: a gente está se esforçando para que Pedro tenha ouro e prata, mas a gente não tem autoridade como igreja para falar levanta-te e anda. Colocando aquele milagre que Pedro fez à porta formosa do aleijado, que estava pedindo esmola, pediu dinheiro. Pedro diz: não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Então, esse questionamento da Igreja Católica, a perda da autoridade espiritual da Igreja Católica, a ênfase nas finanças. Você vai lembrar que Tetzel tinha aquela musiquinha que, quando uma moeda no gasofilácio cai, uma alma do purgatório sai. Havia música para isso, de maneira que a Igreja Católica estava perdida. Houve um fato também, que não é muito comentado, e esse é historiado, de que Lutero encontrou uma ovelha sua, da sua paróquia. Ele era um padre e havia aquele cuidado com os paroquianos, e ele encontrou um homem da sua paróquia bêbado, e ele foi chamar a atenção. Quando ele falou: você não pode agir assim e tal, o camarada estava bêbado, puxou do bolso uma carta de indulgência que ele tinha comprado para a terra e falou assim: você está me cobrando o quê? Dizendo que eu estou errado, pecado? Já está tudo resolvido. Então, um papel que era comprado, ele absolvia os pecados e havia, a dependendo do valor que era pago, perdoava, então, os pecados por uma quantidade de anos e assim sucessivamente. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais a respeito da indulgência plenária e as outras indulgências temporais. Então, isso fez surgir esta situação que revoltou Lutero, e ele lutou, e nós temos a reforma, nós somos fruto da reforma também. O nosso entendimento bíblico-teológico é muito importante. A gente analisou semana passada, ainda recordando, que havia essa questão de entender o cenário de cada um. Então, Paulo está falando desse cenário em que os judeus estavam querendo se justificar pelas obras da lei, achando que se cumprissem a lei poderiam ser salvos. E ele vai dizer que é só pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós,
para que ninguém se glorie, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ele é muito claro. E Tiago está falando a respeito de uma situação pós-conversão. Então, para relembrar você, para entender que Tiago e Paulo concordam, a gente falou na semana passada, porque os dois estão falando para públicos diferentes com objetivos diferentes. Paulo está tratando como é que a pessoa se converte. Tiago está tratando como é que o convertido exerce a sua fé. A gente falou de causa e efeito. A causa é a fé, o efeito são as obras. O exemplo de causa e efeito é o exemplo bíblico de Nicodemos, quando Jesus fala para ele: Nicodemos, olha o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Só que quando Jesus fala, olha o vento, ninguém vê o vento. O vento é o ar em movimento, mas é invisível. Você vê o efeito. A causa é o ar se movimentando. O efeito acontece na vegetação, nas plantas ou num vendaval, até numa casa, num poste, numa árvore. Imagina o Nicodemos olhando as árvores ali, quando Jesus fala, olha o vento, certamente ele olhou, e o vento fazendo com que a árvore balançasse. Então, assim é essa harmonização destas duas circunstâncias. A causa é a fé, e a gente só obtém a salvação pela fé. O efeito da fé vai ser acompanhado de obras, e nós precisamos realmente lutar por isso como igreja. Tiago está combatendo o crente na rede, Tiago está combatendo o crente folgado, Tiago está combatendo o crente que não tem ética, que não se esforça por pecar menos, manter uma vida santa, não olha o irmão, não ajuda o próximo. Este é o combate de Tiago. Mas nenhuma ação nossa de busca de santidade, de ajudar as pessoas, de fazer qualquer obra na igreja, de exercer dons e talentos, nada disso vai acarretar a nós salvação. Mas estas obras acompanham aqueles que são salvos. Eu falei semana passada sobre os adventistas que colocam a guarda do sábado, colocam também algumas coisas da lei cerimonial a respeito da alimentação. Eles têm até uma indústria de alimentos que são preparados para que não quebrem a lei do Antigo Testamento, né? A Superbom é uma excelente empresa, os artigos são bons, eu também uso, mas eu não tenho uma alimentação conduzida para que eu tenha algum benefício espiritual ou para que esse zelo me ajude a ser melhor ou a ter alguma contribuição para a salvação. Até a maneira da higiene, eles orientam como é que a pessoa deve se tomar banho e se lavar. Então, a gente entende que nada disso pode acontecer e nenhuma posicionamento de fé acrescenta nada ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é único, Jesus Cristo é Salvador pleno, o sacrifício na cruz foi completo, a morte e a ressurreição nos garantem vida eterna. Então, nada que retire a obra de Cristo, o poder da cruz, ou nada que possa acrescentar. Não, Jesus é bonzinho, mas põe isso aqui também, que isso vai ajudar. Isso é heresia e a gente trabalhou com respeito a isso. Uma coisa interessante para a gente observar hoje, ainda olhando essa temática aqui, são situações da Igreja Católica. Nós falamos a respeito das indulgências. A indulgência é uma remissão, eles colocam como um ato de satisfação a Deus, é um ato de penitência, é um ato de indulto. As pessoas cometem erros, são os pecados, e os pecados são perdoados no confessionário, que nós questionamos a autoridade do sacerdote, do padre, de absolver pecados. Na confissão, ele diz, esse pecado ele é mais leve, então você vai rezar tantas Aves Marias. Esse pecado ele é mais grave, então esse pecado você vai precisar orar mais vezes e coloca lá uma penitência maior. E desde a Idade Média, a depender do pecado, a pessoa pagava em dinheiro. E os ricos, os nobres, estavam acostumados a dar fortunas vultuosas à Igreja Católica para que tivesse a absolvição de pecados, aqueles que são mais escandalosos. De maneira que a Igreja Católica se torna rica em todo o mundo, detentora de propriedades, de terrenos, de dinheiro e tudo mais, mas através de uma postura errada biblicamente. E aí nós temos essa questão da indulgência. A indulgência,
tem algumas situações aqui que foram normatizadas no ano de 1967 pelo Papa Paulo VI. Então, há uma prática anterior a Paulo VI e uma prática posterior a Paulo VI. E a prática da indulgência ainda continua hoje na Igreja Católica. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver a respeito disso. Existia antes de 1967 a indulgência quantificada. O que é isso? A depender do que a pessoa desse para a Igreja Católica, no contexto da Idade Média era moedas, era valor monetário, depois foi se transformando em algum tipo de ação que pudesse fazer, de caridade, e também de esmolas, ou mesmo de disciplinas espirituais. Então, a pessoa era absolvida por alguns dias. A depender da penitência e do valor dado, a pessoa tinha 300 dias. Eu consegui absolver 365 dias. Então, eu tenho 1 ano de absolvição. E também isso era feito pelos mortos. Só que depois o Papa Paulo VI orientou, e isso veio também por conta da teoria da relatividade de Einstein. Por quê? A teoria da relatividade de Einstein vai dizer que o tempo ele é relativo. E por ser relativo, lá na eternidade, quando você vai fazer alguma coisa para a pessoa, você não tem como absorver, porque lá não tem o dia de 24 horas. E nós sabemos que a eternidade é atemporal. O dia de 24 horas é na nossa dimensão, porque tem o Sol. Então, o movimento do Sol com a Terra faz o ciclo de cada dia, o amanhecer, o entardecer, e isso vai acontecendo no mundo todo. Na eternidade, nós não teremos essa situação. Então, é atemporal. Por conta disso, a Igreja Católica mudou e colocou, então, a indulgência plenária, que, de alguma forma, as pessoas poderiam ter a questão resolvida dos seus pecados de maneira total. E eles colocam que, para a pessoa ter, e isso agora é bem recente, isso é professado hoje pela Igreja Católica, a pessoa tem uma indulgência plenária confessando, e por isso o católico tem que ter disciplina de se confessar. A gente entende biblicamente que a nossa confissão é a Jesus, a Deus Pai, na mediação do Espírito Santo. A gente faz isso em nome de Jesus, sem precisar de um intermediário, o sacerdócio universal de todos os crentes. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, nós não precisamos, mas a Igreja diz que se você se confessar com o padre e se juntar a outros, então, primeiro, confessando, participando da missa e comungando, rezando pelo Papa, a reza pelo Papa todos os dias, rezando o credo, isso também deve ser praticado todos os dias, a pessoa consegue uma indulgência plenária, em algumas situações parcial. A indulgência ela está atrelada com o purgatório. E aí nós temos a doutrina do purgatório também colocada pela Igreja Católica. O que seria o purgatório? O purgatório, a palavra quer dizer que purga, ou seja, que limpa, que purifica. A Igreja Católica se posiciona dizendo que o purgatório não é um lugar, mas é um estado. E eles dizem assim, que é um estado da alma padecente. A alma está padecendo. Ela precisa, a alma, a pessoa precisa do purgatório para se purificar e vai chegar ao céu purificado, porque lá não tem pecado. Então, o purgatório é um momento de aguardar uma purificação. Olha só o que eles dizem. O perdão, ele é exercido pela fé e pela confissão. Você tem os pecados perdoados. Mas cada pecado traz um prejuízo. Uma ação errada, uma mentira, prejudica relacionamento, um roubo, alguém perde. Então, eles querem dizer que o pecado traz dificuldades no ambiente. Então, que essas dificuldades do ambiente, elas são resolvidas pelo purgatório. Então, é no purgatório que a pessoa pode eliminar, ser purificado totalmente para poder entrar no céu. E há uma citação de que essa doutrina começou lá
no período dos Macabeus, que é um período anterior ao Senhor Jesus Cristo, quando Judas Macabeus, e a Igreja Católica tem alguns livros que a gente chama de apócrifo, que está à margem, o termo é esse, que não foram considerados inspirados. A crítica bíblica olha para o texto bíblico, compara com o restante da Bíblia, e quando pega um livro que tem uma lenda, uma coisa que é difícil de harmonizar, não é classificado. E os livros de Macabeus, Judas Macabeus, e tem vários outros livros que não foram considerados, mas estão na igreja, na Bíblia Católica. Então, no segundo livro dos Macabeus, no capítulo 12, há um relato. Judas Macabeus era um guerreiro, ele lutava contra várias situações, e houve uma cidade que foi invadida pelos seus homens, e eles lutaram ali durante algum tempo, muitos homens morreram, e depois Judas Macabeu chegou com reforço e conseguiu vencer aquela batalha. Quando ele foi retirar os corpos dos seus homens, para dar um sepultamento digno, com todas as honras, eram guerreiros que estavam lutando também pela fé dos Macabeus, quando eles tiraram os homens, perceberam que haviam ouro, havia estatuetas de ouro, utensílios de ouro, que aqueles homens, quando invadidos, estavam saqueando. E isso trouxe uma dificuldade, ele ficou pensando na culpa, dizendo que eles perderam a vida porque estavam agindo errado, roubando aquele ouro, e era ouro feito imagens idólatras, e eles estavam escondendo nas roupas. Isso trouxe muita preocupação, ao ponto de que eles começaram a rezar pelos seus homens, pedindo que Deus pudesse absolver os pecados dele, mas que eles recebessem um paraíso. E isso fez com que Macabeus, isso está lá no capítulo 12, ele fizesse uma coleta de 10.000 moedas de ouro para enviar para o templo, para comprar uma absolvição para os seus homens, para que os seus homens não perecessem. Interessante que isso foi feito, e a gente não considera esse um relato verídico, porque a gente não considera o livro, mas a Igreja Católica ela menciona esse fato como a primeira situação que dá margem à indulgência e também a purgatório. Uma outra situação interessante para o nosso conhecimento é que a Santa Teresinha do Menino Jesus, a Santa Teresinha é classificada como a Santa do Menino Jesus, e ela estava no convento lá na França, e havia a cultura, o entendimento de que ela falava com o Menino Jesus. A Santa Teresinha tinha audiências com o Menino Jesus. E a Madre Superiora disse para ela assim, falou, olha, quando você estiver com o Menino Jesus, pergunta para ele qual é o período do ano que mais almas saem do purgatório. Qual é o período mais favorável? A Santa Teresinha, segundo a lenda, encontrou Jesus, perguntou para ele, Jesus falou, são 2 datas no ano. Natal, que é a data que eu cheguei para a humanidade. Então, as pessoas oram, as pessoas lembram de mim, e nessa época mais vidas saem do purgatório. E no dia de finados, quando as pessoas estão relembrando daqueles que faleceram, as almas estão no purgatório, então é um momento propício para fazer orações, rezas, ou mesmo penitências, sacrifícios, para que essas pessoas sejam purificadas e saiam do purgatório. Então, ela colocou estas 2 situações. Então, a Igreja tem esta prática de oração pelas almas, dizendo que, de alguma forma, estas almas que estão no purgatório têm uma segunda chance, fazem diferença entre o pecado que foi perdoado, mas não totalmente, a pessoa tem que pagar também por estas circunstâncias da consequência do pecado, e a gente entende que, biblicamente, não há margem para isso, porque Jesus nos perdoa e nos purifica de todo pecado. Aí você tem 1 Coríntios, no capítulo 3, se você puder abrir, 1 Coríntios, no capítulo 3, é uma outra base que a Igreja Católica quer colocar como a oração pelos mortos e também a questão do purgatório. Eles dizem assim, o texto diz assim, verso 12 do capítulo 3 de 1 Coríntios.
Se alguém... E se o que alguém constrói sobre esse alicerce, que é Jesus, né, é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Então, eles querem dizer que estas obras são provadas no fogo, no purgatório. O purgatório é lugar de sofrimento, é um lugar de fogo, de tormento, e as obras estão sendo provadas ali. A verso 14. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo como alguém que passa pelo fogo, como que pelo fogo. Então, a gente sabe que esse texto de Paulo não está tratando de salvação, mas ele está tratando de galardão, de santificação. Obras para o crente não interferem na salvação, mas as obras acompanham os salvos. E Deus haverá de nos cobrar, as obras de cada um são provadas para efeito do galardão. Aí você vai perguntar o que é o galardão. Nós não temos tempo aqui hoje para responder o que é o galardão. A gente fala de coroa, né? Que cada um vai receber uma coroa. Quando você prega para alguém, uma alma se converte, uma pessoa se converte, é uma pedrinha na coroa. Alguns vão ter uma coroa cheia de pedrinhas, porque eram evangelistas. São todas figuras que a gente coloca, é uma recompensa que Deus vai dar. Eu quero crer, o meu entendimento é que galardão vai ser a proximidade com Deus. Alguns terão uma proximidade maior, outros estarão um pouco mais distantes nessa hierarquia divina. Mas mesmo que alguém esteja lá no fundo, na cozinha, quando chegar no céu, não vai ficar chorando. O céu não tem choro, não tem reclamação, não tem gente querendo os melhores lugares. Nós estaremos todos na presença de Deus. Mas alguns estarão mais próximos de Deus, segundo as obras, segundo a piedade, a santidade, o zelo. Mas só que ninguém vai estar descontente lá, reclamando no Procon Celestial, que queria estar mais perto de Deus. Então, o texto de Coríntios está tratando não de salvação, mas está tratando a respeito de galardão. E aí nós temos, voltando para Tiago, no capítulo 2, nos minutos que eu tenho, olha lá, verso 14. Meus irmãos, que vantagem se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Esta fé poderá salvá-lo? Perceba que Tiago está falando a respeito para a gente já convertida. Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupa, do alimento de cada dia, se algum de vós disser, ide em paz, aquecei-vos, saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Nenhuma. Perdão. Falando muito, sem tempo para ir no barbeiro, cabelo cresce, a barba também, mas estamos vencendo. Então, Tiago está combatendo a vida sem compromisso. É preciso. O irmão está com frio, é legal, mas eu tenho que... legal no sentido, olha, eu reconheço que ele está com frio, vou ajudar, mas ajudo como? Vou orar por você. E aí ele diz, né? Ide em paz, aqui estai-vos, vai em paz, Deus vai cuidar. Então, como é que Deus cuida? Conta-se uma ilustração que havia um fazendeiro e que estava com sua família, ele era cristão, e houve um problema na fazenda do fazendeiro amigo, ele perdeu tudo, estava passando necessidade, e quando chegou na hora da refeição, uma mesa muito farta, e ele falou assim, vamos orar pelo nosso vizinho, nosso amigo fazendeiro, porque ele está sem nada ali, e a gente tem esse alimento aqui, pode ser que ele não tenha nada para comer agora, mas vamos orar por ele e tal. Aí, quando ele disse isso, um dos filhos disse assim, pai, nós não precisamos orar pedindo que Deus ajude ele, nós podemos ajudá-lo, nós podemos levar parte do que nós temos para que ele tenha também lá o sustento. Então, essa é uma ilustração que mostra a prática, né? Porque às vezes tem gente que fica só na contemplação, só na oração. Eu fico muito preocupado quando alguém faz um pedido de oração e o pessoal fala assim, eu vou orar por você e nunca ora.
Hoje em dia, a pessoa no grupo de WhatsApp diz, estou orando, mas será que ora realmente? No Facebook, estou orando. Eu prefiro, às vezes, quando alguém pede oração, ao invés de dizer vou orar, se há um momento adequado, falar, então fecha os olhos, meu irmão, e já orar ali pela pessoa. Mas é importante que a gente assuma compromisso de orar em casa, orar pela igreja, orar pelo pastor, orar pelos irmãos de necessidade, orar pelos irmãos aflitos, mas agir e levar o alimento, e levar o conforto, o consolo, o agasalho. E ele está falando disso aqui. Assim também, se a fé não demonstra as obras, ela não tem validade, ela é morta. Alguém dirá, tendes fé, verso 18, eu tenho obras, mostra a fé pelas obras, eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Ele vai dar na sequência depois vários ensinos aqui, ele coloca duas figuras, Abraão e Raabe, e há outra polêmica, né? Abraão foi justificado pela fé ou pelas obras? Tiago vai dizer que foi pelas obras. E Paulo vai dizer, falando ainda de Abraão, pela fé. E aí você diz o quê? A obra de Abraão, que foi oferecer o filho, amarrar Isaac lá no altar, pegar o cutelo, ele estava fazendo uma obra, demonstrar. Aquela obra era uma demonstração da fé. Tiago está dizendo que essa fé tem que ser demonstrada. Essa fé não é para ficar escondida. Da mesma forma, Raabe, quando escondeu os espias, escondeu porque acreditou neles. E acreditando neles, estava acreditando em Deus também. E ela foi justificada porque ela colocou a confiança no nosso Deus. Então, nós temos essa situação aqui que é causa e efeito. Tiago e Paulo estão de acordo. Aí vem aquela figura. Você já ouviu falar de Tostines? O biscoito. A gente fala em São Paulo bolacha, o carioca fala que bolacha é um tapa na cara. Então, para o carioca é biscoito. Aquela bolacha de água e sal, Tostines. Qual é a temática da propaganda? Por que Tostines é sempre fresquinho? Porque vende mais? Ou será que Tostines vende mais porque está sempre fresquinho? Qual é a resposta que você tem? Tostines é sempre fresquinha porque vende mais, ou a pessoa vai comprar e por isso ela é mais vendida porque ela está sempre fresquinha? As duas respostas estão corretas. Então, o que nós precisamos harmonizar aqui é que Tiago e Paulo, também com Lutero, estão plenamente harmonizados, atacando problemas diferentes. As obras não têm nenhum valor para a salvação, não acrescentam nada para a salvação, mas elas são uma demonstração de que você é salvo. Se você é realmente salvo, as obras vão aparecer. Jesus disse o quê? Pelos frutos todos conhecerão. E eu fecho este domingo, que a gente está tratando de salvação somente pela graça, 1 João, que você conhece muito bem, no verso 7 do primeiro capítulo de 1 João. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, esse é o momento que você deve agradecer a Deus por sua salvação. A graça alcançou você. Você reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador. Você entregou a vida a Jesus. O Espírito Santo veio fazer morada, selou a sua vida. Você é salvo, você vai para o céu. Seus pecados estão perdoados. No momento que você reconhece Jesus como Salvador, entrega a vida, seus pecados estão perdoados, do passado, do presente e do futuro. Espero ter tempo aí presencialmente com a igreja para explicar isso para vocês. Então, a nossa santificação, pecar menos e até confessar os nossos pecados, a gente faz isso não para a salvação, mas para a santidade, para que o nosso caráter seja trabalhado, para que a gente ande à estatura do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais santo, mais usado por Deus. Quanto mais santo, mais feliz. Quanto mais santo, mais vida abundante. Quanto mais santo, mais discernimento. Lute, queridos irmãos, minhas irmãs também,
para que você não seja vencido pelos pecados, as tentações, a carne que clama, a preguiça que pode acometer gente agora nesse período de pandemia, a murmuração, o desânimo, a fofoca, a desonestidade. Nós temos que lutar, todos nós, contra isso, para termos uma vida santa. A salvação está garantida pelo Senhor Jesus, mas a vida do salvo, como o Tiago está cobrando, a gente vai exercer através da manifestação das obras que mostram que a gente é salvo, que a gente é crente no Senhor Jesus Cristo, testemunho, ajudar os necessitados. E desta forma, Deus haverá de nos abençoar sobremaneira. Que Deus abençoe cada um de vocês. A gente está fechando aí mais alguns segundos. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Voltamos na quarta. Deus, que o teu Espírito Santo complete esta palavra em cada coração, em nome de Jesus. Amém.